Boa noite, pessoal. Como eu havia dito aí, eu vou gravar alguns vídeos falando sobre o conteúdo aí que nós vimos. E o primeiro vídeo que eu vou postar para vocês é sobre a paridade de uma função. A paridade de função é um conceito sobre a simetria de funções. Algumas simetrias gráficas estão relacionadas com o conceito de função par ou de função ímpar. Vamos então identificar quando a função é par e quando a função é ímpar. Uma função é par quando ela obedece à relação f de menos x é igual ao f de x. Graficamente, toda função par, o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, é simétrico em relação ao eixo y. Como exemplo, vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Então, eu tenho aqui que o f de 1 é igual a 1 ao quadrado e 1 ao quadrado é igual a 1. O f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado é igual a 1. Isso implica que o f de menos 1 é igual ao f de 1, que obedece à relação f de menos x igual a f de x. Continuando aí, vamos calcular o f de 2, que é igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é igual a 4. O f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado é igual a 4. Isso implica que o f de menos 2 é igual ao f de 2, ou seja, também obedece à relação f de menos x igual ao f de x. Portanto, a função f de x igual a x ao quadrado é uma função par. E podemos observar aqui no gráfico que, para quaisquer valores simétricos do domínio, temos a mesma imagem. Por exemplo, o f de 1 é igual a 1 e o f de menos 1 também é igual a 1. O f de 2 é igual a 4 e o f de menos 2 também é igual a 4. Existe também uma outra forma de descobrirmos se a função ela é par ou ímpar. Por exemplo, dada a função f de x igual a 7x à quarta menos x ao quadrado mais 7, essa função é par ou ímpar? Como a função foi dada f de x, basta calcular o f de menos x. Então, eu tenho que o f de menos x é igual a 7 vezes menos x à quarta, menos, abre parênteses, menos x ao quadrado, mais 7. Portanto, o f de menos x é igual a menos x à quarta, base negativa, expoente par, vai dar um resultado positivo, vezes 7, então deu 7x à quarta. Da mesma forma, menos x ao quadrado, base negativa, expoente par, resposta positiva. O positivo vezes o negativo vai dar menos, então menos x ao quadrado mais 7. O que nós podemos observar? Que o f de menos x é igual a 7x à quarta menos x ao quadrado mais 7, que é igual ao próprio f de x. Então, temos que o f de menos x é igual ao f de x. Logo, essa função é par. Agora, vamos ver qual é a função ímpar. Uma função é ímpar quando ela obedece à relação f de menos x é igual ao oposto do f de x, ou seja, o f de menos x é igual a menos o f de x. Graficamente, toda função ímpar ela tem assimetria em relação à origem dos eixos de coordenadas cartesianas. Como exemplo, vamos resolver aqui ou esboçar o gráfico da função f de x igual a x. Então, nós temos que o f de 1 é igual a 1 e o f de menos 1 é igual a menos 1. Isso daqui implica que o f de menos 1 é o oposto do f de 1, ou seja, menos o f de 1. Quem é o f de menos 1? É menos 1.
é igual a menos o f de 1. Quem é o f de 1? 1. Então, menos 1 é igual a menos 1. Significa que essa função aqui, f de x igual a x, é uma função ímpar. Por quê? Porque o f de menos x é o oposto do f de x. Também podemos provar que essa função, ou melhor, descobrir se a função é par ou ímpar através da própria função. Igual ali, por exemplo, dada a função g de x igual a 2x à quinta menos 4x ao cubo, essa função é par ou ímpar? Como foi dada a função g de x, vou calcular então a função g de menos x. Mas quem é g de menos x? É 2 vezes menos x à quinta menos 4 vezes menos x ao cubo. Então, g de menos x é igual a menos x à quinta, é menos x à quinta, vezes o 2, menos 2x à quinta. Menos x ao cubo é menos x ao cubo, vezes o menos 4, então vai dar mais 4x ao cubo. O que eu vou fazer agora? O g de menos x é igual a... Vou colocar o menos em evidência, então vai ficar menos... Quem eu multiplico aqui para dar negativo? O 2x à quinta. E para dar positivo aqui, menos 4x ao cubo. O que nós podemos observar? Que esta função aqui é a própria g de x. Logo, o g de menos x vai ser o oposto do g de x. Logo, essa função aqui é o quê? Ela é ímpar. Viu só, pessoal, como foi fácil? Até a próxima aula. Um abraço.